Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora trazendo muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e você já dê uma olhadinha no nosso programaço de hoje. O ser humano ele é formado não só pela parte física, não só pelo corpo, mas também por alma, mente, espírito, né? Então a gente tem essa constituição, nós somos seres complexos, né? E eu creio que o que a gente faz, isso repercute na nossa mente, as ações que nós fazemos no nosso corpo, da mesma forma ao contrário, o que nós pensamos, né? Isso repercute também no nosso corpo, né? E que muitas vezes são poucas pessoas que se voltam aos olhos para isso, né? Para que a gente possa ter essa intimidade do ponto de vista espiritual com Deus, para que a gente possa, através da fé e através da gratidão, mas como você mesmo disse, isso pode moldar pensamentos, moldar ações, comportamentos, perspectivas, entende? Então eu vejo que isso é uma ferramenta que deveria ser cada vez mais utilizado. Se perceber na relação e perceber o que eu espero dessa relação, eu quero essa relação. Ela me bem faz no início, bem, né? Já bem no início. Não, Elga, de preferência, teria que ser no início. Sim. Se apaixona, fica cego. Né? Ou cego. Fica como se tivesse colocado uma venda na frente dos olhos, né? Sim. Fica vendo dentro dos olhos, a pessoa não enxerga os defeitos da outra pessoa. Não enxerga. E acaba se entregando. O problema é que são aquelas pessoas que hoje em dia estão num relacionamento há muito tempo e muitas vezes estão num relacionamento abusivo, tóxico, e que não estão se sentindo bem, estão fragilizadas nesse momento. E aí, Elga, o que fazer? Primeiro é você entender que você está num relacionamento tóxico. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e você só está começando. E agora temos um bate-papo espetacular aqui no programa Elga e Você. Vamos falar sobre o poder da oração e para isso estamos recebendo mais uma vez em nosso programa o doutor José Alexandre, neurologista. Eu estou muito feliz em te receber pela segunda vez aqui em nosso programa. É uma honra ter o senhor aqui. Eu que agradeço o convite. Para mim também um tema muito instigante, Sim. muito oportuno para a gente poder conversar dessa associação, né, do poder da oração no cérebro, como que a gente pode levar isso, né, como que a gente pode entender isso, né? Então eu sou muito grato pelo convite, realmente. Olha, eu estou assim ansiosa por esse bate-papo, para adquirir esse conhecimento advindo de um grande profissional como o senhor, que busca conhecimento, que tem a experiência direta com os pacientes e que tem esse olhar, né? Eu acredito que é uma libertação a gente ver uma pessoa como um profissional da medicina, um neurologista que consegue ter essa percepção tão real para nós, para todos nós hoje, mas que de alguma forma é um despertar, né? As pessoas, ainda tem pessoas que são resistentes a isso, as coisas que você não consegue ver, né, doutor? Justamente, porque não é, vamos dizer assim, não é palpável. Isso. Né? Não é palpável, mas é sentido, né? É experimentado, né? E o ser humano, ele é formado não só pela parte física, não só pelo corpo, mas também por alma, mente, espírito, né? Então a gente tem essa constituição, nós somos seres complexos, né? E eu creio que o que a gente faz, isso repercute na nossa mente, as ações que nós fazemos no nosso corpo, da mesma forma ao contrário, o que nós pensamos, né? Isso repercute também no nosso corpo, né? Sim. Mas muitas vezes isso não é muito palpável, às vezes a gente não tem tanta pesquisa clínica relacionada a isso, porque é muito difícil realmente gerar uma pesquisa voltada para esse tipo de assunto, né? Mas que é sentido, é vivenciado. E a gente vê isso na prática clínica do dia a dia, né? Doutor, eu vou falar sobre a minha experiência. O meu despertar em relação a isso veio da gratidão, do poder da gratidão, que também tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre isso. Eu passei a praticar a gratidão diariamente na minha vida, olhar para
tudo que Deus me abençoou no Sim. meu dia, e agradecer, e fazer afirmações positivas. E é incrível como a transformação vai acontecendo, é algo quase que mágico, sabe? E aí eu comecei, isso foi uma provocação muito grande na minha vida, uma mudança muito grande, e eu comecei a despertar para esse conhecimento. E comecei a ver uma imensidão de informações que às vezes a gente desconhece, né? E eu acredito que muitas pessoas ainda não só desconhecem, como ainda são resistentes a isso. Mas é algo palpável, sim, né? É algo que a gente realmente sente e ele se materializa na nossa vida. Sim, e como eu disse para você, como não tem muitos estudos, e eu falo que isso extrapola um pouco a questão de religião. Quando a gente fala de religião, isso é questão de espiritualidade, de você se espiritualizar, vamos dizer assim, né? Sim. E isso é algo diferente, né? E que muitas vezes são poucas pessoas que se voltam aos olhos para isso, né? Para que a gente possa ter essa intimidade do ponto de vista espiritual com Deus, para que a gente possa, através da fé e através da gratidão, mas como você mesmo disse, isso pode moldar pensamentos, moldar ações, comportamentos, perspectivas, entende? Então eu vejo que isso é uma ferramenta que deveria ser cada vez mais utilizado, né, de uma forma, vamos dizer assim, individual ou até mesmo em grupo, nas situações de tratamentos, de prevenção de doenças, né, do meu ponto de vista. Doutor, o senhor já, eu acredito que teve algum momento de um despertar, né, na sua vida para esse olhar. E antes o senhor era mais racional na questão assim do médico em si. E como é que esse conhecimento entrou na sua vida e se manifestou da forma como está hoje? Porque é algo que o senhor traz mesmo através das suas redes, o senhor transmite esse conhecimento. Sim, eu tive uma orientação desde criança cristã, voltada mesmo para que a gente pudesse ter um conhecimento de Deus. Meus pais, minha mãe, meu pai sempre trouxeram isso para mim desde criança, né? E aí resolvi, na época da minha vida, fazer medicina. Meu pai é médico e resolvi fazer medicina, neurologia, uma área que me chamava muita atenção. Sim. E por muitos anos estudo até hoje a neurologia. Só que a gente começa a entender, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, tendo contato com pessoas no dia a dia, as experiências das pessoas, dos pacientes, a gente começa a observar que a medicina ela é excepcional, ela é muito importante realmente, e ela auxilia muitas pessoas, né? Mas tem coisas que a gente vivencia, que a gente experimenta com os pacientes, a gente observa no dia a dia, e que a medicina ela não consegue explicar tudo, não é verdade? Entendi. E aí isso começou a afligir o meu coração de alguma forma, e eu comecei a buscar sobre esses assuntos, né? Eu comecei como a oração é uma prática que eu realizo diariamente no meu dia a dia, e trazer isso pegar a minha realidade, né? Eu vivo isso todos os dias, né? Sim. E trazer isso para os pacientes, trazer isso, lógico, respeitando a individualidade Claro. e a religião de cada um, mas trazendo experiências quando o paciente me permite, né? Então, isso aos poucos eu fui vivenciando, né? Trazendo aquilo que eu vivencio na minha rotina como pessoa, né? Como ser humano. Sim. E vejo que, para mim, não tem como a gente viver uma vida desconectada de Deus, porque é como se a gente estivesse incompleto, não é verdade? Sim. E aí a gente vai observando que realmente, e que isso, às vezes, uma conversa que a gente tem com o paciente, às vezes despretensiosa, uma oração, uma conversa sobre isso, né? Sobre um tema espiritual, nesse sentido, de uma forma tranquila, né? Observando o ponto de vista do paciente. É delicado, né, doutor? Delicado, Eu imagino para o doutor conduzir essa situação. Eu preciso ser um bom ouvinte, a gente precisa ouvir, e isso falta hoje em dia na medicina, né? A gente ouvir mais e menos ações do ponto de vista só de prescrição, né? O médico tem essa característica, nem todos, mas a gente precisa mudar, a gente precisa praticar uma medicina. Eu falo que a gente tem alguns colegas que usam esse termo, que é a slow medicine, né? A medicina lenta, a medicina de escutar, a medicina de levar todas essas características do indivíduo complexo em consideração. Avaliar o indivíduo na sua totalidade, e a espiritualidade do indivíduo também tem que ser avaliada. Então, quando isso foi me alertando,
isso foi me trazendo. Eu vivi uma experiência com um problema cardíaco pessoal, eu, José Alexandre, e eu vi o quanto a gratidão, mesmo passando por uma situação de necessidade de um procedimento que eu fui submetido, e a gratidão que eu tive a Deus pela oportunidade que eu tive e por ter até acontecido essa situação na minha vida, né? E de alguma forma aprendi coisas importantes com isso. Então eu vejo que tudo acontece na nossa vida hoje tem um propósito, nada acontece por acaso. A gente precisa só mudar a nossa forma de ver as coisas, né? Não é o que te acontece, Justamente. é o que você faz com o que te acontece, porque, né, justamente, doutor? É porque as circunstâncias, elas são passageiras. Sim. Né? Mas qual é o verdadeiro propósito disso? Que Deus te deu essa situação, ou permitiu que isso acontecesse na sua vida. Os nossos olhares são muito limitados, né? Sim. Se a gente olha só as circunstâncias, a gente vai ter muita flutuação, né? Um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste, um dia eu estou ruim. Mas se a gente mantém o olhar, um foco voltado para o Criador, e não só olhar as circunstâncias, a nossa perspectiva de vida muda. A gente entende que tudo tem um propósito maior e a gente começa a ser grato, mesmo nas situações de dificuldade. E muitas situações que aconteceram na minha vida, já que estamos falando de coisas pessoais, no momento você realmente fica chocada, porque é uma situação aparentemente negativa, mas quando passa um pouquinho o tempo e você consegue tirar a emoção de tudo aquilo, você fala, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu. Né? Transformou totalmente a minha vida, me fez ver coisas que talvez eu não conseguiria ver e evoluir nessa vida se não fosse aquele acontecimento. Sim. Então é tudo a forma como você recebe aquela situação. E eu creio, Elga, no livramento. Né? Eu creio que muitas vezes algo que aconteceu nesse momento, que muitas vezes aos nossos olhos parece ser ruim, é porque muitas vezes Deus está te livrando de alguma coisa que poderia ser pior. Sim. Num futuro que você não observa, que você não enxerga com cronos, né? Ou seja, a cronologia nossa, o tempo nosso que a gente vive hoje, né? Mas Deus é atemporal, Ele vê a todo tempo, né? Para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. E a gente precisa buscar Deus para ter esses olhos, né? Para a gente poder ter isso. E essa visão eu tento trazer para a minha vida. E às vezes eu tento conversar quando o paciente, às vezes, permite, né? Porque é uma coisa muito em particular, uma coisa Com muito certeza. individual, respeitando as Eu acho que o paciente nem particularidades, espera, né, doutor? Que o doutor esteja tão completo, servindo de verdade. Porque o que eu, na minha percepção, consigo enxergar olhando um profissional, um médico, um profissional da medicina que tem aí essa missão de salvar vidas, de fazer o seu melhor. Eu vejo o doutor como um profissional muito completo, que realmente serve de verdade o seu paciente. Sim, e é muito importante a gente também estar também linkado com outros colegas da área da saúde, né? Não só ali o psicólogo, também abordando o paciente como um todo, outras áreas da saúde, nutrição, outras áreas, a gente vendo esse paciente como um todo, levando em consideração o indivíduo como um todo. Né? Então, eu acho que essa visão mais holística do indivíduo, de uma forma integral, olhando o indivíduo de uma forma mais integral, isso é uma coisa que a gente precisa trazer para a nossa realidade. Né? O médico, a gente precisa trazer essa realidade. Porque, por exemplo, se a gente for fazer uma análise retrospectiva, voltar ao tempo, como é que funcionava antes a medicina? Eu tinha um médico da minha família, né? Que ele ia na minha casa, que sentava na mesa do almoço, né? Que trocava ideia, conversava sobre outros assuntos, não só sobre medicina. Né? A gente conversava sobre a vida, como é que estão os negócios, como é que está a parte financeira, como é que está a família, como é que está o senhor fulano de tal, que é tio, né? Então, se tinha um relacionamento próximo com o médico, né? O médico fazia quase que parte da família, ia na casa, né? Eu ainda tento trazer um pouco isso. Por exemplo, eu faço visita na casa dos pacientes. Olha, alguns pacientes legal. eu vou, quando a paciente marca, eu vou, faço avaliação domiciliar, né? Então, às vezes essa integralidade, essa observação, né? A gente está mais próximo, resgatar alguns princípios da medicina, que era a medicina da essência, né? Da antiguidade, é muito interessante. É lógico que a tecnologia, os avanços tecnológicos são importantíssimos, né? Mas eu acho que se a gente conseguir aliar o espírito, a mentalidade da medicina, daquela visão que a gente tinha antigamente, né? Com o que a gente tem hoje, tecnologia de diagnósticos precoces, tratamentos robustos, com qualidades essenciais, imagine se a gente aliasse tudo isso, como seria, né?
a medicina. Muito Seria mais cada efetiva, vez né, muito doutor? mais, ou seja, muito mais efetiva, né? A gente fica esperançoso, né, para esse futuro aí. Nós já vivemos isso, né? A tecnologia, o doutor vem falando sobre isso, sobre essa evolução, então a tecnologia vem aí trazendo maravilhas dentro da medicina, tratamentos e transformando doenças que antes eram uma sentença de morte em uma doença crônica, né? Já tendo, avançando tratamentos, pesquisas, então a gente está muito feliz com essa realidade, enxergando um futuro melhor para muitos. Sim. Então, eu vejo, com tudo que o doutor falou, a questão hoje, eu até falei isso para o doutor antes de iniciarmos esse bate-papo, a questão maior, então, é a mente, é a saúde mental? Isso. Eu vou pedir para o doutor segurar, eu vou chamar o intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso com o doutor José Alexandre, neurologista, falando sobre esse tema que eu estou assim, doutor, muito obrigada mais uma vez por podermos ter essa conversa tão esclarecedora, né, com uma pessoa que realmente pode falar sobre isso, porque vive isso, né? Eu acredito que já passou por várias situações, vários pacientes que o doutor pôde observar como é que é a resposta de um tratamento com alguém que tem essa fé, essa espiritualidade presente, que tem esse pilar na vida, e para uma pessoa que ainda não está tão evoluído nessa questão. Doutor, estávamos falando no bloco anterior sobre a evolução da medicina e do desafio da saúde mental, né, doutor? Eu acredito que o desafio maior é esse agora. Sim, a gente tem visto hoje, nesse mundo que a gente vive, né, onde as informações são constantes, né, as coisas são assim, rápidas, né? Demais. Segundos, a gente não pode perder o time das coisas, né? A cobrança, a exigência, as metas cada vez mais frequentes, isso gera transtornos mentais, a ansiedade, frustrações, tristezas, quadros depressivos, né? E cada vez mais frequente nessa geração, né? Cada vez mais frequente em gerações mais novas, né? Esse padrão de comportamento. E a gente vai entendendo que as pessoas estão tendo realmente dificuldade de lidar com os aspectos mentais, né? E eu vejo isso não só como neurologista, em que a gente, de certa forma, a neurologia trabalha muito com a parte estrutural, o cérebro de uma forma estrutural, mas não tem como você tirar, desvincular do aspecto mental, ainda assim, estruturalmente falando, como o neurologista observa. Então, a gente precisa ver não só o cérebro como estrutura, mas a funcionalidade do cérebro. E o aspecto psíquico, ele é muito importante, porque está linkado no cérebro. O cérebro, está linkado, né? Está mesmo, linkado, né? Sim, porque o cérebro é o órgão que está relacionado à nossa mente, o aspecto emocional, né? Se a gente for ver, na Bíblia, por exemplo, ela fala muito sobre o coração, né? Sim. Só que se a gente analisar, na época eles não tinham conhecimento que o centro da emoção não era o coração, era a nossa mente, né? Sim. Então, quando a gente vê na Bíblia coração, é a mente, né? E então, assim, a mente realmente, a gente vem sofrendo por transtornos mentais e cada vez mais frequente, né? Então, tanto é que se você for analisar, a busca cada vez mais frequente de alunos de medicina para fazer psiquiatria, para se formar como psiquiatras, né? Tem sido cada vez, existe essa tendência agora, já cada é real. vez maior, porque a busca por profissionais dessa área da saúde mental aumentou muito. Isso é ruim, é bom, né, doutor? Sim, eu vejo assim, olha, é bom porque está acontecendo essa busca, porque existe um preconceito gigante, né, doutor? Por procurar um psicólogo, quanto mais um psiquiatra, né? Sim. Então, existia essa resistência. Só em casos extremos as pessoas buscam, antes, lógico, buscavam. E hoje as pessoas já estão tendo essa maturidade, quebrando esse preconceito, embora ainda exista muito, mas também é uma resposta que a gente pode olhar com bons olhos também, né? Sim, com certeza, até porque a gente vai ter mais profissionais capacitados para dar suporte. Mas eu entendo que a saúde mental, ela não se resolve só com terapia medicamentosa, né? Pelo contrário, muitas vezes a terapia medicamentosa, ela tem que ser olhada como um recurso, talvez até último, né? Entendi. Mas que muitas vezes a visão como um ser humano, né? Olhar o ser humano como um todo. Esse indivíduo que sofre de um distúrbio mental, por exemplo,
que tipo de estudo mental é esse, como é que é o contexto que ele vive na família dele, como é que ele encara os aspectos espirituais, né? Ele é grato, uma pessoa grata, ele é uma pessoa que sofreu por amargura, angústia por muito tempo de vida, sofreu algum tipo de trauma emocional, entende? Algum tipo de opressão, algum tipo de circunstâncias na vida desde a infância, que isso acaba moldando realmente para um lado negativo a percepção dessa pessoa da vida. Né? E a gente sabe que a gente não vive no mundo perfeito, né? Mas, mesmo não vivendo no mundo perfeito, a gente vive no mundo, né? E a gente tem que tirar o maior proveito dele. Eu acho que essa abordagem da visão, você ser grato, né? Você ser grato a Deus pelas oportunidades e ser grato pela vida que você tem, mesmo às vezes não sendo a vida que você deseja, né? Teoricamente, isso muda toda a sua visão. E realmente, como você disse, a gente vê muita diferença nesse aspecto com um paciente que lida com uma doença com uma visão mais espiritualizada, com uma gratidão, com uma perspectiva positiva da situação da vida, e o outro paciente que muitas vezes não é tão assim, né? Então você vê que até a resposta aos medicamentos, porque a pessoa que vai fazer de forma correta, ele vai ser mais disciplinado muitas vezes na rotina do tratamento, a resposta é até melhor, né? Sim. Então, ou seja, mostrando que esse aspecto de você ter fé, de você se dedicar a vamos dizer assim, uma rotina do ponto de vista espiritual, a prática da oração, né? Você tendo essa gratidão, isso molda até o tratamento convencional que nós fazemos na medicina hoje. Isso se manifesta no corpo mesmo, né? Sim. Quando você tem essa abordagem aí positiva. Sim, E não só na questão de comportamento. Eu acredito, porque uma pessoa positiva, ela tem mais ânimo, né? Ela busca mais relacionamentos, ela busca fazer um exercício físico, ela busca se alimentar melhor, mas também existe algo dentro do seu organismo mesmo que facilita. Eu acho que é essa questão da positividade mesmo, que contamina dentro de si, né? Eu entendo que essa visão, a gente tendo uma visão mais positiva mesmo, e a gente analisando que a gente depende de Deus, né, no nosso dia a dia, e às vezes a ciência analisa isso com uma certa dificuldade, mas é importante a gente levar isso em consideração, né, e cada vez mais a gente tem visto estudos, alguns cientistas estudando e vendo que essa relação ela existe realmente, ela é importante, né, inclusive da oração no cérebro, a gente tem alguns estudos ainda mostrando alguma relação com isso, né, a importância disso no cérebro, como isso funciona, né, então a gente precisa realmente buscar isso, buscar esse lado, né, mais espiritual, essa conexão com Deus, para que a gente possa ter uma visão do mundo um pouco mais, vamos dizer assim, positiva, talvez seja essa palavra, ou até mesmo um aspecto mais grato mesmo, né? Sim. E entender que nem tudo que acontece está sobre a minha, vamos pensar assim, sobre a minha batuta, né? Na verdade, né? Por mais que a gente tenha Olivia Brito, Olivia Agência, de poder escolher como eu vou agir, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Deus não é pego de surpresa, né? Com certeza. Doutor, eu fiquei curiosa sobre algo. Como o doutor tem esse conhecimento, esse entendimento e tenta, quando o doutor falou, quando o paciente permite, o doutor tenta passar esse conhecimento para o paciente. Eu pergunto, como é que se pratica isso? Como é que a gente insere isso na nossa vida? Eu vejo assim, quando o paciente, ele, de certa forma, quando a gente já tem uma proximidade, muitas vezes, com o paciente, ou quando o paciente ele começa a se abrir, né? Porque isso é uma coisa que existe no consultório médico, né? Essa proximidade com o profissional, né? É uma confiança, né? É uma confiança, né? O que se acontece ali, a gente fica ali, né? E realmente o paciente, quando ele tem essa abertura, quando ele abre-se nesse aspecto, né? E que muitas vezes ele fala que tem facilidade ou dificuldade de lidar com isso, né? A gente pode, nesse sentido, auxiliar, falar assim, olha, realmente se dedique a isso. Quando o paciente faz, fala, olha, realmente se dedique a isso. Se dedique, busque esse lado seu espiritual, busque isso, busque se conectar com Deus nesse aspecto, porque realmente isso vai ser importante para você, vai te dar uma visão diferente. E quando é um indivíduo que não tem essa facilidade, ou ainda não se despertou para esse tipo de situação, né, de prática, vamos dizer assim, de estilo de vida, mas quando o paciente ele se mostra interessado, ele quer
uma orientação relacionada a isso, eu falo, olha, busque então, a gente como médico e conhecedor dessa situação, busque um lugar onde você se sinta bem. Primeiro ponto, eu falo isso. Um lugar onde você busque, vamos pensar assim, do ponto de vista espiritual, um lugar que você se sinta bem nesse aspecto, que é muito importante. Cercar de pessoas que também têm esse entendimento. Sim. E aí eu falo ao paciente, olha, isso vai ser útil para você, isso vai ser importante para você, porque isso vai te ajudar na observação diferente do que você está vivendo hoje, né? E a gente sabe que a perspectiva das pessoas, ela é muito importante, como eu disse, no resultado terapêutico, né? Então a gente fala, olha, existem estudos, a gente mostrando que alguns aspectos da prática espiritual, como a oração, ela traz benefícios cientificamente comprovados em áreas do cérebro que ajudam a modular comportamento, ajudam a modular, por exemplo, decisões, ajudam a modular sintomas de ansiedade, né? Então, a prática espiritual, ela tem realmente essas características. Então, quando o paciente permite, a gente faz essa pincelada, a gente orienta o paciente. E à medida que a gente vai conversando, o paciente vai se abrindo, o paciente vai perguntando, né? A gente vai orientando, mas eu sempre falo ao paciente, olha, busque um lugar onde você se sinta bem, onde você se sinta confortável, onde você vai se sentir espiritualmente, vamos dizer assim, se conectado, né? Sim. E a gente vê que como no nosso país, a maior parte das pessoas são cristãs, mas a gente tem que entender toda a percepção de cada indivíduo, né? Que é o desafio maior, né? Sim. E como A eu gente não falei, fala de né? religião, Isso, né, é, doutor? justamente, Porque a pessoa, quando você fala de religião, é o bloqueio. É, porque não é... Sabe? A gente que fala não de é, espiritualidade. eu falo que busca não a é, sua, é mais do né? que religião. Não é religião isso. Sim. Transcende o aspecto Com certeza. religiosidade, né? Isso. Isso é um estilo de vida. É um entende? estilo de vida, estilo de vida. perfeito. É uma forma que eu acredito que as pessoas recebam melhor, né? Sim. Quando você fala, olha, é um estilo de vida. Nós somos o físico, o mental, emocional e o espiritual. Sim, com A gente certeza. precisa estar bem, né, dentro desse cenário, fortalecendo, são pilares que a gente precisa fortalecer. Não adianta você focar só em um, só no físico, esquecer o emocional, esquecer o mental, esquecer o espiritual, só em dois, que uma hora a vida vai te cobrar nisso. Então, a gente precisa desenvolver esse conhecimento, buscar isso na vida. Lógico que cada um adquire essa maturidade por diversos motivos, né, em momentos diferentes da De vida. fragilidade, muitas vezes, né? Que é Isso, o mais eu que acredito, acontece, doutor, na minha percepção, que a vida, ela vai nos ensinar de alguma forma, Sim, sabe? sim. Eu procure, na minha vida, estar atenta às lições que a vida me dá. Então, assim, eu falo, olha, a vida me deu uma lição, deixa eu aprender rapidinho. E eu espero que as pessoas também entendam isso, né? Que a gente precisa estar bem nessas 4 esferas: físico, mental, emocional e espiritual, que são tão importantes, eu acredito, na mesma relevância, são relevantes igualmente, né? Eu não sei se o doutor pensa da mesma forma. Sim, penso que como o ser humano é um ser complexo, né? Sim. Não tem como você focar só na área da parte do corpo, da parte física, né? Você tem que ver o ser humano como um todo. Às vezes ele está fisicamente até bem, teoricamente, né? Mas muitas vezes ele está passando por um quadro de transtorno, um transtorno mental, por Sim. exemplo, e quando você vai entender o que está acontecendo no contexto de vida emocional desse paciente, né? Isso é uma repercussão, muitas vezes, de uma perca importante que o paciente teve, ou de uma angústia importante que o paciente teve, né? É verdade. É lógico que a gente tem que ir atrás, muitas vezes, se isso não é orgânico. Se não tem uma lesão orgânica que justifique, né? Entendi, Mas se caso doutor. não tenha, né? Por exemplo, um paciente que sofreu um acidente de carro, bateu a cabeça, lesionou o lobo frontal, que é uma área responsável pelo comportamento, e às vezes esse comportamento que ele está apresentando é por uma lesão, né, cerebral, isso é uma coisa, né? Agora, o outro aspecto, quando a situação que o paciente apresenta, ele não tem relação com o orgânico, não há uma lesão estrutural que justifique, né? Então, é um aspecto que a gente tem que discutir, tem que conversar, eu acho que é uma coisa que é importante. E aí, a gente também lança a mão de outros profissionais, como eu disse, psicólogo, né? A questão do líder, muitas vezes, que o paciente frequenta um tipo de religião Sim, que isso sim. pode auxiliar de uma forma também. Então, esses Claro. aspectos são importantes, porque tudo isso vai colaborar para que a gente possa ver o indivíduo como um todo,
né, nesse aspecto que é o ser humano complexo, né? Eu estava ansiosa para ter esse bate-papo com o doutor, porque eu valorizo muito esse conhecimento e para mim é muito real isso. Então eu espero poder ter passado para as pessoas que acompanham o programa da mesma forma como eu vejo. Doutor José Alexandre, muito obrigada por mais uma participação. Eu quero que o senhor saiba que a casa é sua. Eu quero muito poder falar mais sobre isso e outros assuntos também que o doutor acredite ser interessante e importante passar esse conhecimento para as pessoas, né? Porque é esse o nosso propósito aqui. Sim. Então, a casa é sua, volte sempre, doutor. Eu agradeço, Eva, pelo contato, pelo convite, da gente poder conversar sobre um tema tão interessante, tão entusiasmante, e nos entusiasma conversar sobre isso, né? Demais. E muito sensível ao mesmo tempo, né? Sim. E que a gente tem que levar em consideração cada indivíduo, as suas particularidades, né? Tornar uma medicina mais de precisão, né? Voltada para aquele indivíduo específico, né? E é o grande desafio que a gente enfrenta, mas é o início que a gente precisa dar o start para que a gente possa cada vez mais melhorar, cada vez mais ser mais sensível à dor do outro. E essas provocações que fazem as pessoas abrirem os olhos, Justamente, né, doutor? Justamente. É isso que a gente precisa. Justamente. Doutor, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Eu agradeço. Até a próxima. E o nosso programa de hoje continua na sequência, mais um bate-papo interessantíssimo. A gente já volta. E agora chegou o momento do bate-papo especial que temos com Carlos Campelo, sempre trazendo provocações que transformam a nossa vida. Mais um dia, Carlos Campelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Elga, aqui com satisfação de a gente levar esse conteúdo, né, para os nossos telespectadores. E mais ainda, Elga, quando eles passam na rua, encontram a gente. Que delícia! Aí mandam... Tão carinhosos. Carinhosos, né? Aí eu mando um beijo para você, eu mando um beijo para mim. É muito gostoso isso, né? Demais. E além do que, eles externam, né, que a gente tem um impacto positivo na vida das pessoas que estão aí com a gente, acompanhando o nosso trabalho. Eu fico muito feliz. A gente recebe aquela energia, né? Uma injeção de ânimo. Maravilhoso. E aí, falar nisso, eu estava passeando com meus dogs, né? E encontrei o Galileu. E aqui, Galileu! Da serralheria. Galileu da serralheria, um abraço! Olha, isso foi muito querido, inclusive a nossa bancada, ele que desenhou. Ah, é? Sério, já esteve aqui no estúdio, quero mandar um abraço especial ao senhor Galileu. E falta aparecer mais um pouquinho mais, né? A gente está com saudade de você aqui. Olha como são as coincidências da vida, né? Super coincidência, né? É aqui nosso abraço para ele, né? Um abraço enorme. Carlos Campelo, e hoje, nosso tema, o nosso assunto, a nossa pauta é sobre o quê? Então, eu estou envolvido nesses últimos períodos aqui, trabalhando bastante mediação no caso de separação conjugal, né? Olha só. E uma das coisas que está me alertando, que está me chamando muito a atenção, é o alto índice de pessoas que estão numa relação, mas não aparenta ser uma relação marital, e aparenta ser uma relação onde tem pai e mãe, né, do seu cônjuge. Eu acredito que isso aí não seja algo assim tão difícil de acontecer, né? Às vezes a gente visualiza essa mudança, né? Eu acredito que seja um desequilíbrio que provoca esse tipo de mudança de comportamento. É isso aí. Então, Elga, assim, o que a gente pensa, né? Quando a gente encontra uma pessoa, a gente se apaixona por uma pessoa, ela tem uma identidade própria, então eu me apaixonei por aquela pessoa com aquela identidade dela, né? Sim. Então, aí eu vou formar uma relação. E lembra que uma vez até eu acho que eu chamei, coloquei um ponto que você falou, opa, como assim? Que numa relação, né, marital, tem sempre 3 pessoas, né? Você lembra? Adorei isso. Eu falei, oi, meu senhor, pode falar isso por causa do horário já. Não, sim. Estamos falando de trisal. Não. Estamos falando que numa relação que tem 3 pessoas, tenho eu, tenho você e tenho nós. Isso. Né?
Então, quando a gente encontra uma relação, a gente se apaixona por pessoa, a gente resolve morar junto, constituir família, isso meio que se perde. As pessoas, por suas necessidades pessoais, por suas vontades, pelas suas expectativas, né? Sim. Coloca muita expectativa, tanto num quanto no outro, aí acaba esquecendo da individualidade de cada um. Entendo. Né? Aí, ao invés de fomentar o nós também, que também seria assim, aqui é uma relação parceira, existe as suas vontades, existe a minha. Aí acontece outro fato, um descompasso de quem que vai mandar nessa relação. Eu acho já difícil. O relacionamento com você mesmo já é uma coisa difícil de você realmente ter primeiro essa percepção, amadurecer sobre isso, buscar autoconhecimento. Imagina quando você ainda envolve uma outra pessoa. Perfeita. Sabe, eu acredito que é o princípio de tudo, sabe, Campelo? Primeiro você tem que estar bem resolvido com você para dar esse passo, porque depois envolve as emoções, né? E quando você coloca alguém na sua vida e aí vem a paixão, que daí as pessoas geralmente ficam cegas. E ficam mesmo, tá? Aí começa, algo que poderia ser tão bonito, tão positivo, você desenvolver uma relação bonita e de parceria, se torna uma relação nociva, né? E que vai ter um fim, dependendo, ou não, né? Às vezes, cada caso é um caso, mas a probabilidade de ser uma relação que se termine frustrada é muito grande. E isso, a tendência de ter essa frustração, ela é bem maior e é mais passível de acontecer a frustração do que qualquer outra possibilidade, do que qualquer outra situação onde há a junção. E quando isso acontece, quando deriva para esse lado, a não ser que você coloque uma pessoa que tem essa personalidade de ser mandão ou ser manipulador, seja lá qual for o tipo, e a outra pessoa, aquela pessoa carente, dependente emocional, né, que aí vai aparentar um casal perfeito, mas na verdade cada um está se alimentando com a sua dor, né? É verdade. Está alimentando a sua dor com o outro, então Sim. E isso não é salutar. Lá na frente a vida vai cobrar, né? E muitas vezes pode até ser tarde para cobrar, porque aí não vai ter tempo de reconstruir família, ou vai acabar brigado, ou vai acabar com esses altos índices de feminicídio que está acontecendo aqui agora, né? Porque um tem que mandar e o outro tem que obedecer. Aí a hora que o que quer obedecer se rebela, passa a ser a pessoa ingrata, imoral. Tem gente que não aceita, não né? aceita. É o que mais está acontecendo Exato. hoje. Quando a mulher ela quer ter a sua liberdade, ter o seu posicionamento, buscar algo na vida, a sua independência, a sua felicidade, né, Campelo? Eu acho que a gente nasceu para isso. Exatamente. Para ter realizações pessoais. Exatamente. Você não pode se afastar disso por ninguém. Porque você se desvia do seu caminho de evolução, né? Então, eu acredito que seja isso que impacta muito quando a pessoa busca essa liberdade. Infelizmente, o companheiro, na grande porcentagem, os homens, né? A questão cultural aí já, que todo mundo sabe, chega a esse ponto extremo de feminicídio, que só aumenta, eu não entendo. E a gente pode estar conversando de algo que venha a acrescentar para que as pessoas criem, né, esse entendimento de como melhorar isso. E perceber da relação, se perceber, como você está falando do autoconhecimento, se perceber na relação e perceber o que eu espero dessa relação, eu quero essa relação. Ela me faz bem no início, né? Já bem no início. Não, de preferência... Teria que ser no início. Sim, mas aí, será como que é você isso? mesmo falou, aí se apaixona... Fica cego. Ou cego. Fica como se tivesse colocado uma venda na frente dos olhos, né? Sim. Fica vendo dos olhos, a pessoa não enxerga os defeitos da outra pessoa. Não enxerga. E acaba se entregando. A gente está passando isso exatamente no Big Brother, né? Para quem está acompanhando. Eu estou acompanhando mais ou menos, mas né? pelo Twitter, pelas redes sociais, vira e mexe, chega um vídeo e uma opinião, né? Então a gente fica sabendo um pouquinho. Tem uma menina, sabe, ela começou um relacionamento com um rapaz, né, de determinado momento, e lá tem a questão de votar, de tirar.
ele vai e vota, se fosse uma dupla, ele vai e vota na dupla dela, para tirar a menina que ele está se relacionando, né? Ela não sai, ela continua no programa e ele tenta cercá-la com os olhares intimistas mesmo. Tanto é que ela estava conversando com um grupo de pessoas, ele chegou, sentou e ficou assim, ó. Mas na hora ela chegou assim, por qual motivo você está sentado me olhando desse jeito? Não, eu estou preocupado com você. Mas por que está com o corpo voltado para frente? Não, é que eu estou me sentindo mais confortável. Típico de um manipulador. Ele parava sem mover os olhos, sem mover o rosto e ficava parado olhando para ela. Isso é intimidação, Senhor. sabe? Então, isso acontece nas relações. Eu me deparei com uma situação... que eu Isso é posso o que, Campelo, não te cortando, é o que? É narcisismo? Pode ter Tem traços nessa relação? Narcisismo. Quando eu quero só os benefícios para mim e a outra pessoa está me alimentando dos benefícios que eu quero, eu me dou bem na relação. Porque o narcisismo ele é livre de emoção. É tudo eu. Tudo e eu. tudo para mim. Você está lá, você é um mero detalhe que você está lá para me servir, para me atender das minhas necessidades. As minhas necessidades que são importantes. E se em determinado momento você entrar numa questão emotiva das suas necessidades, ele vai inverter totalmente a questão. Olha, tem até uma historinha, Elga, que você fez. Por favor, eu adoro suas histórias. Você pode até ter visto na rede social. Né? A mulher chega, está o marido com uma outra mulher na cama deles. Ela começa, como você está fazendo isso na nossa cama, onde eu durmo com outra mulher? Aí ele levanta, não, você está entendendo errado, você não está vendo nada disso, não é nada disso. Ela, como eu não estou vendo? Quem é ela? De onde que ela surgiu? Como você passou? Aí aparece a mulher se levantando, colocando a roupa. E ela falando assim, você me traiu na nossa casa. Não. Você está vendo coisas, não existe isso. Por que você está falando isso? Por que você está agindo assim? Aí ele olha para fora e chama o jardineiro. Ei, fulano, vem cá. Das quando? A mulher sai, o jardineiro chega, ele falou, senta aqui na cama. Aí ele olha para a mulher e fala, fulana, o que o jardineiro está fazendo sentado na nossa cama? O que você me explica isso? O que está acontecendo aqui? Não tem nada com ele. Não, só de você falar não tem nada. Você tem sim. Você dá para acreditar, Elga? Não, é quase que impossível, mas eu entendo. Ele reverteu. Eu entendo que tem certos casos que é bem assim mesmo. Ela começou a falar para ele, me desculpa, eu não fiz nada, ele é só o jardineiro, eu gosto muito de você. Não quero mais essa relação. Não vai embora, eu faço qualquer coisa. Não, nessa relação não está dando mais certo. Olha o jardineiro. Não tem nada com ele. Ela começa a pedir perdão para ele, porque ele é muito importante. Ela não sabe viver sem ele. Entendo. E isso Entendo que é uma relação totalmente doentia, né? É doentia, tóxica. Isso pode ter sido um traço de narcisista dele. Entendi. Tá? Tudo para ele. O que ele faz, tá tudo certo. Que no caso do Big Brother, como você mesmo nos trouxe aí essa questão, na hora de defendê-la, né, que é a parceira dele, ele não fez, ele se defendeu, né, na realidade. Ele se defendeu. Entendi. E depois que ela não saiu, ele tentou se aproximar, ele quer o benefício para ele. Ele está atrás dela porque ele quer o benefício para ele. Né? Uma mulher linda, bonita, sabe? Ele quer o benefício para ele, quer tudo bom para mim. E para você eu não quero. Então isso pode ser um traço de narcisismo mesmo. Está muito constante isso na nossa sociedade. E isso, Elga, assim, a gente vai passando por essas experiências, a gente vai vendo isso, né? Um outro caso também, né? Uma mulher madura, empresária, empreendedora, dona de si, sabe, das coisas, acabou se relacionando com um jovem. Olha só. Que ainda está se posicionando no mundo, ainda está se procurando quem sou eu no mundo. Né? É outro momento da vida. Outro momento, levou para casa, estava em união estável, formaram uma família e tiveram um filho. Olha só. Né? Só que o rapaz foi e ele saiu de casa. Não quero mais. Era muito para ele, né? Saiu de Finalizou casa. A situação. Tanto é que saiu de casa com a mão na frente e atrás, porque ele não estava trabalhando. Né? E foi morar e tá ficando em casa de amigos. Nossa, ele saiu do mesmo jeito que entrou, sem nada. Exatamente.
E ela está procurando que ele ajude, pelo menos na ajuda financeira para a manutenção do filho deles. Sim. Né? Só que ele não tem. Olha uma das coisas que ele colocou. Ele está mais preocupado em pagar a parcela do veículo dele, né, do que ajudar a colocar alimento na boca do filho. Né? Meu Senhor. E a mulher mais madura, empresária, empreendedora, chamando, não, volta para cá, aqui a gente monta um negócio, você vai ter um trabalho, coisa parecida, e ele não quer. A impressão que deu nessa relação, é que essa relação do eu, você e o nós, passou assim, ela passou a ser mãe dele. E ele se transformou no filho rebelde, que quer separação de quem? Da mãe. Então, Helga, o que isso traz para nós? Traz que as nossas necessidades, que todos nós temos necessidade de ser acariciados, nós temos a necessidade de ser motivados, nós temos a necessidade de sermos olhados, valorizados, cuidados. Todos nós temos essas necessidades. O que eu não posso deixar é de fazer que essa necessidade minha me coloque numa situação onde eu me coloco numa posição onde a outra pessoa vai vai me abusar, seja fisicamente, psicologicamente, vai me manipular, sabe? É como se essas fragilidades que a gente esteja aí vulnerável em um momento nos coloquem em armadilhas, sim, então. Você precisa estar ligados, todo mundo, né, deve estar ligado nisso. É sobre isso. Exatamente. Nos colocando em relações tóxicas, em relações manipulativas, em relações instáveis. É sempre sobre você, né, Carlos Exato, Campelo? Helga. Sempre é sobre a gente. Né? Então, tem que olhar para isso. E aí, Helga, estou numa relação assim. Estou falando isso e a pessoa está aqui assistindo a gente. Estou numa relação assim. O que eu faço agora, Helga? Eu quero muito saber sobre isso, mas vou pedir para você segurar. Vou chamar o intervalo bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta nessa segunda-feira maravilhosa, com oportunidade de crescimento, falando sobre uma questão tão importante, o relacionamento, principalmente o relacionamento amoroso, é algo que mexe tanto com a gente, né, Campelo? As pessoas querem ser amadas, querem uma companhia, elas se apoiam muito a questão da felicidade em uma outra pessoa. E não é por aí. E a gente realmente precisa entender, aprender primeiro a ser feliz com a gente. Você vai conseguir construir um relacionamento mais saudável, né, Campelo? Infelizmente, eu vejo muitas pessoas com essa dificuldade e eu quero muito saber o que fazer nessas situações. Helga, olha só. Perfeita a forma que você coloca, né? A gente tem que olhar um pouco para a história no passado. As mulheres se submetiam muito à vontade dos homens, né? Elas seguravam os relacionamentos. Depois a gente acaba descobrindo, olha, a fulana sabia que o marido traía, mas fechava os olhos por conta da família. É uma questão social. Social, o que os outros vão pensar, o que as vizinhas vão pensar, como que a mulher ia se separar. Exato. Né? Como é que ela ia ficar solteira, uma mulher solteira, sabe? Que era uma mãe solteira. Era mal vista pela sociedade. Eu acho engraçado, existe, olha, eu sou mulher, mas eu preciso falar algo que eu acho muito errado. Muitas mulheres, e não são mulheres sem instrução, não, consideram mãe solteira, fazem um adjetivo como uma mulher sem caráter, uma mulher que não merece respeito. Mulheres se remetem assim, essa mãe solteira. Já ouvi muito isso. E você é quase que inacreditável neste momento da vida, nós ouvirmos algo assim. Pois é, impressionante. Você imagina, nós estamos em um momento de transição, né, Campelo? Bastante. Então até que as relações elas estão cada vez se tornando mais volúveis, né? Então fica muito fácil. Não gostei do esmalte da tua unha, vou separar, vou procurar outra que tenha um esmalte, né? Mais bonito.
ou coisa parecida. Só que aí vai ter outra coisa que eu não gosto, e aí vai indo, né, vai se tornando isso. O problema é que são aquelas pessoas que hoje em dia estão num relacionamento há muito tempo e muitas vezes estão num relacionamento abusivo, tóxico, e que não estão se sentindo bem, estão fragilizadas nesse momento. E aí, o que fazer? Primeiro é você entender que você está num relacionamento tóxico. Segundo, é você saber o que você precisa fazer para você se fortalecer emocionalmente. Porque a pessoa que está nesse ponto, ela não tem força para sair sozinha. É difícil. Não consegue, Difícil. Muitas vezes, eu tô colocando uma palavra até imperativa, né? Não consegue. Porque a maioria das coisas é dessa forma, não consegue sair sozinha. Campelo, Né? São raros os casos que a mulher consegue sair sozinha. como é que a mulher ou o homem, tá bom? Mas nesse caso acontece mais com a mulher, a gente está fazendo a referência à mulher, consegue entender que ela está numa relação tóxica. A relação tem que ser leve, tem que ser boa para ambas as partes, ser equilibrada, te trazer felicidade. Qual é alguma referência assim para a mulher entender que aquilo ali não está certo? Você tem teus sonhos? Muitos. E alimento eles diariamente. Você alimenta, você se move para realizar os teus sonhos, sabe, Elga? E não sonhos do outro, lembrando, essa relação são três pessoas. Eu, você e nós. Então eu tenho que ter minha identidade, eu tenho que ter o meu momento, eu tenho que poder sair com meus amigos, né? Você saber onde eu estou, óbvio, a questão de respeito. Isso. Né? E tá tudo bem. Maravilhoso, eu entendi assim plenamente, adorei a sua explicação. E não há aquela necessidade de andar grudado. Aquela necessidade de andar grudado é porque ainda tem alguma dor em você que acontece. Tem até um casal que eu conheci, Elga, era impressionante, Elga. Eles andavam, adoro as histórias. Eles trabalhavam juntos, eles andavam de mão dadas. É até bonito de ver, né? Eles iam almoçar de mão dada. De mão dada. Eles sentavam ao lado do outro, eles almoçavam de mão dada. Você saía na rua, se encontrava, estavam de mão dada. É bonito de ver, sabe? Eu falei, nossa, que legal, que gostosinho, coisa parecida. Mas, por outro lado, pode gerar ali uma dependência enorme, afetiva, um do outro, que corre até um risco. Se uma hora um faltar, o outro entrar em depressão e acontecer coisa isso pior. Muito, né? Em casais muito apegados, quando envelhecem, quando um chega a falecer, logo na sequência o outro. Chega outro. Então, isso aí pode... Essa questão da morte, no caso aí você colocou da morte física, mas pode acontecer a morte, a separação, a ruptura de um relacionamento, do transcorrer, né? Então, Elga, o que fazer? Eu me fortalecer, eu ter essa consciência e eu procurar ajuda. Ou uma amiga ou um amigo que, sabe, de confiança, que sabe que não vai estar lá para te pisar, que não vai estar lá para te ofender, que não vai estar lá para te julgar, para te escutar. Procurar ajuda numa terapia. Ou para te prejudicar. Exatamente. Né? Tem que saber quem você vai escolher. É difícil ter alguém para depositar tanta confiança. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter a nossa identidade. Eu tenho que ter os meus planos, eu tenho que ter os meus projetos, eu tenho que ter os meus sonhos, eu tenho a obrigação de realizar os meus sonhos. E se isso, a outra parte, não está aceitando, não está entendendo, não está concordando em fazer isso, então eu não estou tendo uma relação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar a minha autoestima, através de terapia, através de eu me fortalecer no meu autoconhecimento. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que sentar e conversar com a outra parte, seja homem, seja mulher, porque ambos têm que ter esse sentimento, conversar com a outra parte e chegar num comum acordo. Senta, vale a pena essa relação? Vale, eu quero, sabe? Senta e conversa. Olha, eu tenho meus objetivos, eu quero ter os meus objetivos. Eu sempre tive o sonho de fazer tal curso.
né? E eu fui abdicando esse curso por conta do casamento, depois eu abdiquei desse curso por conta dos filhos, depois eu abdiquei desse curso por conta não sei do quê. Eu vou jogando com desculpas, né? Desculpa. E não vou realizando, realize. Você está nessa vida, construa alguma coisa, chega lá na hora que você sair dessa daqui para um outro plano que seja melhor, né? Que você deixe um legado, que as pessoas lembrem de você por alguma coisa que você fez na diferença na vida das pessoas. E isso é importante, isso faz a gente se sentir mais pessoas, sabe? Isso. Sabe? Aquela sensação de Tão vitória, bom, né? sim. De orgulho de mim mesmo. Nossa, maravilhosa essa sensação e é transformadora, né? A gente sente orgulho. Esse sentir orgulho de você se olhar assim dessa forma é poderoso demais e muda toda a nossa vida. Eu desejo para que todo mundo encontre esse momento, sabe? Esse momento é especial. E quando acontece com você, é inesquecível. É verdade. O meu já aconteceu faz tempo. E fica constantemente acontecendo, Elga. Sim, isso é verdade, constantemente Você acontecendo. agora passou por uma experiência de você ser mãe. Nossa, que especial isso. Você começa a enxergar a vida com totalmente outros diferente. Exato. As prioridades eu falo mudam. que se eu não tivesse a bênção da maternidade, eu não teria conhecido sentimentos na minha vida, assim, que existem e a gente nunca sentiu. Sabe? Então a maternidade é uma oportunidade muito grande de transformação, de a gente aprender muito. Então eu estou muito feliz, desejo isso para... eu acredito que cada um experimenta de alguma forma, algo vai acontecer na vida, dependendo da trajetória que você vai construindo na sua vida, você vai tendo essas oportunidades por uma outra questão, algo diferente que acontece na sua vida. Porque tem pessoas que não querem ser mães ou não pode, tá tudo bem. Mas no meu caso foi possível e eu fiquei muito feliz. Isso é muito importante. Transformou total a minha vida. Isso que você acabou de falar, eu passei também com relação ao meu pai. Por conta de uma questão da minha mãe e do meu pai que eles tiveram quando eu era criança, acabou sobrando para mim, e eu trouxe isso para minha vida adulta. Eu só consegui entender, e na verdade, assim, até não vou mentir para você, que poderia até que me doeu, sabe? Eu perdoei meu pai com 31 anos, quando nasceu meu filho. Olha só. Porque aí você entendeu. Entendi o que é sentimento de pai. Entendi tapa na nossa cara, né, Carlos Campelo? Eu também, dei vários em mim. Eu falei, meu Senhor, minha mãe é um anjo. Carlos Campelo, que bate-papo maravilhoso, tantos ensinamentos que a gente, assim, às vezes deixa passar despercebido, né? E é bom falar sobre isso. É sempre bom falar. Por isso que a gente falou, o diálogo sempre é a melhor solução. Que maravilha. Carlos Campelo, mais uma semana sensacional. Eu te desejo, assim, tudo de bom, porque eu acredito que começar a semana fazendo essas reflexões muda muito na vida de muita gente que está nos assistindo. Então, eu só te agradeço. Eu que fico, assim, extremamente agradecido por você me oportunizar esse momento para eu poder realizar o meu propósito. Ai, que maravilha! Estamos juntos há 5 anos e continuando, né? Exatamente. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, Elga. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mas se você sentiu saudade do Elg, você acesse o QR Code e vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programa. Aguardo vocês na semana que vem. Boa noite.